Pessoal, semana 7, então, ele vai falar de testes automatizados, gestão de configuração de software e integração contínua. Os conceitos fundamentais, então, antes da gente começar, para relembrar aqui, o software é composto de vários itens e artefatos, não é apenas o código. São especificações, diagramas, os modelos, os casos de teste, os relatórios, os planos de desenvolvimento e manuais de usuário. Tudo isso compõe o software. A gestão da qualidade no processo e no produto requer uma boa gestão das partes que estão sendo desenvolvidas. Desculpe. A gestão de configuração de software, né? A GCS, SCM, é a arte de identificar, organizar e controlar modificações do software em construção, visando maximizar a produtividade e minimizar erros. Item de configuração de software, o SCI, qualquer item que compõe todas as informações produzidas como parte do processo de software. O processo, então, do SCM, que é a gestão de configuração de software. 1. Identificação de todos os itens que definem a configuração de software. 2. Controle de versão. Gerencia as alterações e facilita a construção de diferentes versões de aplicação, né? Tudo, no caso, código, documentação, os scripts, os dados de teste, as configurações de bibliotecas, etc. Deve estar sob controle de versão. Não é somente o software, né? O baseline, o referencial, é uma versão oficialmente válida e conhecida para a qual é possível se reverter, né? Se a gente quiser voltar para trás. Desenvolvimento no trunk. Mainline, prática de fazer check-ins frequentes, pelo menos uma vez ao dia, no branch principal. Os branches devem ser usados com cautela por curtos períodos, para entregas ou em casos extremos de grandes mudanças. Branches de longa duração são contrários à integração contínua e aumentam o risco de merges complexos. Sistemas de controle de versão distribuídos. Permite commits locais, mas para a integração contínua as mudanças devem ser enviadas ao repositório central regularmente. Controle de alteração. Gerenciar mudanças em um ou mais itens, né? Inclui solicitar, avaliar e registrar alterações. A gestão de impacto dentro desse item 3, né? Identificar pessoas e objetos de software que podem ser afetados por alterações. A auditoria de configuração. Garante que a qualidade do software seja mantida conforme a configuração evolui. E o relatório de status responde a perguntas como o que aconteceu, quem fez e quando. O repositório armazena e relaciona informações sobre artefatos do projeto. Não deve armazenar os binários, eles são grandes e podem ser recriados do código-fonte, né? E o repositório de artefatos armazena binários, relatórios e metadados de versões candidatas, mas não deve conter nada que não possa ser reproduzido. A integração contínua, então, o que seria isso? É a prática de compilar e rodar testes automatizados a cada mudança de código, garantindo que o software esteja sempre no estado usável, né? Ele tem que estar ok, né? Pré-requisitos: controle de versão, automação de compilação, testes e implantação. Práticas essenciais: check-ins regulares e frequentes, pelo menos uma vez ao dia. Manter a compilação verde, sem falhas. Corrigir erros imediatamente e não deixar uma compilação quebrada. Rodar testes de commit localmente antes do check-in. Assumir responsabilidade pelas quebras causadas por suas mudanças. Integração contínua, então, no estágio de commit. Primeiro estágio do pipeline de implantação. É o primeiro estágio da linha, né? Que você vai implantar. Então vai detectar mudanças no VCS, que é o sistema de controle de versão, né? Compila o código, executa os testes unitários, cria binários, faz análise do código e cria outros artefatos, migrações de banco de dados, dados de teste. Deve ser rápido, menos de 5 a 10 minutos. E os resultados, binários e relatórios, são armazenados em um repositório de artefatos. Benefícios: você ter o feedback rápido, visibilidade, redução de erros, aumento da qualidade e redução do tempo de ciclo. A entrega contínua e pipeline de implantação.
que seria isso? É tornar a entrega no software processo confiável, previsível, visível e o mais automatizado possível com baixo risco. O pipeline de implantação é o paradigma central, tá, da entrega contínua, um processo automatizado que leva cada mudança do código à produção. Os estágios, então, é o commit, os testes de aceitação automatizados, testes manuais, teste exploratório, teste de capacidade automatizado e entrega de versão. Quais são os princípios, então, da entrega contínua? É automatizar quase tudo, manter tudo sob controle de versão, compilar binário somente uma vez no estágio de commit e reutilizá-lo em todos os ambientes, realizar a implantação da mesma maneira em cada ambiente, no desenvolvimento, no teste, na navegação e na produção, parar o processo qualquer parte da linha parar, né, falhar, pipeline da linha, né? Por isso que eu coloquei aqui uma linha como se fosse canos, né? Implantações apertando apenas um botão, tá? É o self-service. Gerência de ambientes. Ambientes de teste devem ser similares aos de produção. A criação e gerenciamento de ambientes devem ser automatizados. A virtualização ela é útil para criar e gerenciar baselines de sistema operacional e plataformas, facilitando o provisionamento automatizado e replicável. A infraestrutura como código, a IAC, né? Especificar o estado desejado da infraestrutura via configuração sob controle de versão. E os rollbacks, a capacidade de reverter a implantação em caso de problemas. Idealmente com um clique, né? Se der erro, você dá um clique e volta o que era. Recomendado é recriar o ambiente e implantar a última versão funcional, conhecida do zero. A implantação contínua é o extremo da entrega contínua. Vai implantar automaticamente cada mudança que passa por testes automatizados, diretamente em produção. Exige um conjunto de testes automatizados abrangente e confiável. Reduz o risco de entregas individuais para a menor quantidade de mudanças entre elas. Pode ser combinada com implantações de cenário, liberação para um pequeno grupo de usuários primeiro, né? Implementação azul-verde é técnica com 2 ambientes de produção idênticos para entrega sem tempo de inatividade ou rollbacks fáceis. Os testes automatizados, tipos e estratégias. A importância: reduzir custos, acelerar feedback, garantir qualidade, servir como documentação e habilitar refatorações. Os testes automatizados, tipos e estratégias estão no quadrante de testes do Brian Merrick, né? São voltados ao negócio, suporte à programação, né? Que vai ter teste de aceitação funcional, vai validar se os critérios de aceitação foram atendidos, devem ser escritos e automatizados antes do desenvolvimento. Geralmente os modelos dado, quando e então, né? Contexto, evento e resultado. E as ferramentas são essas que estão aqui, né? Cucumber, JBehave, Concordion, Twist, Fitness. Voltados à tecnologia, suporte à programação, testam classes e módulos individuais, deve ser muito rápido, idealmente não deve interagir com sistemas externos, banco de dados, sistema de arquivos e rede, né? Voltados à tecnologia crítica ao projeto ainda, testes não funcionais de capacidade de segurança e disponibilidade, são tão importantes quanto funcionais, devem ser definidos no início do projeto e testados regularmente. Teste de capacidade, vazão, carga e desempenho, simula o uso realista do sistema, deve ser adaptado a testes de aceitação e medir antes de otimizar, não cair na otimização prematura, mas identificar e medir gargalos. As estratégias para teste. Então a gente já viu, né? Desenvolvimento dirigido por teste. Escrever o teste antes do código. Desenvolvimento dirigido por comportamento. Requisitos como especificações executáveis, promovendo a colaboração. Dublês de teste. Substitui dependências externas para isolar testes e torná-los rápidos e confiáveis. Isolamento de testes. Cada teste deve ter seu próprio estado de dados, não sendo afetado por outros testes, né? Rollback de transações em bancos de dados é uma técnica comum para teste de componente. Minimizar estado, usar o mínimo de dados coerentes possível, evitando cópias de dados de produção para testes unitários de aceitação.
E testes atômicos é testes que criam seu próprio estado inicial e o limpam após a execução, garantindo que a ordem da execução não importa. E gerência de dados, banco de dados. Outros pontos da estratégia para testes são os problemas específicos, o grande volume de informações, ciclo de vida diferente dos dados da aplicação, necessidade de preservação e migração, versionamento de banco de dados, né, criar scripts de avanço de X para X1, né, e rollback de X1 para X para cada mudança de esquema. Migrações automatizadas, você vai usar ferramentas, o DB Deploy, para gerenciar migrações de forma automática e reproduzível. E o desacoplamento é separar a implantação da aplicação da migração do banco de dados, permitindo que as DBAs trabalhem incrementalmente. Os dados de teste. Evitar cópias de dados de produção para a maioria dos testes, né, são grandes, complexos e desnecessários. Os testes unitários não devem rodar contra um banco de dados real, né, usar banco de dados em memória ou dublês de teste. Criar dados de testes customizados, mínimos e coerentes para cada teste. E os testes devem criar e limpar o seu próprio estado, preferencialmente usando a API pública da aplicação. E o Docker, que a gente viu aí numa outra disciplina, que é a containerização, que é a solução para incompatibilidade de componentes e facilitação de modificação ou substituição. São mais leves, rápidos e inicializam do que máquinas virtuais, né? Oferecem desacoplamento completo do hardware. O Docker Hub é um repositório público, privado, para armazenar e compartilhar imagens de containers. E o Dockerfile é usado para criar imagens personalizadas de containers, né? Isso aqui da parte de virtualização, né, pessoal? Galera, acho que era isso da semana 7, né, de engenharia de software. Estamos finalizando por aqui, né? Passei todos os conceitos que eles falaram, né? Principalmente essas duas últimas aulas de testes de software, né? Muitos tipos de testes aí que eles fazem, né? Espero ter os ajudado e valeu.